Bom, pessoal, a gente vai começar agora então pela raiva, tá? A raiva é uma doença muito cobrada em concursos públicos de todas as suas esferas, tanto concursos estaduais, concursos de prefeitura, concursos da área ambiental e concursos federais. Então, é muito importante essa parte do conteúdo da raiva. A raiva é a rainha dos concursos públicos veterinários. Raramente tem uma prova de concurso que não tenha questões sobre a raiva. Então, a raiva é uma antropozoonose, a gente acabou de falar. Então, começa pela vítima. Então, a vítima é o homem, né? E a doença se mantém nos animais. E classificada também como zoonose direta, de alta gravidade. Ou seja, eu preciso de um animal suscetível, que no caso é de uma espécie suscetível, que no caso é o homem, como espécie infectada, que pode ser qualquer mamífero. A letalidade dessa doença é de aproximadamente 100%. Tem pouquíssimos casos na literatura de pessoas que se curaram do vírus da raiva, mas ficaram extremamente sequeladas, tá? A alteração patológica principal da raiva é uma encefalomielite aguda e progressiva, tá, pessoal? Então, é uma doença neurológica, tá? Guardem isso. E o hospedeiro, ele acomete todas as espécies de mamíferos, como eu falei para vocês. Então, os herbívoros são acometidos, os carnívoros também e o ser humano, ok? A importância para a saúde pública da raiva é uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano, que é transmitido por cão e gato. Desde o ano de 2015 que nós não temos a variante tipo 1 e tipo 2 do ciclo urbano da raiva circulando no nosso país, tá? Foi advento das campanhas de vacinação, a gente vai falar aqui, tá? E existem medidas eficientes de prevenção contra a raiva. Apesar da gravidade que eu falei no slide anterior das pessoas não sobreviverem à raiva, ser uma doença extremamente grave e fatal, ela é muito prevenível, tá? Então existem essas medidas eficientes, como a vacinação humana e a vacinação animal, a disponibilização do soro antirrábico humano e realização de bloqueios de foco, entre outras medidas que a gente vai conversar com vocês. O agente etiológico da raiva, então, é da família Rabidoviridae. Eu costumo falar, para vocês lembrarem, aqui está o modelo a carinha do vírus, né? Que ele é tão fatal, ele é tão letal que ele é em formato de bala, né? Então é da família Rabidoviridae, tá? O gênero é o Lyssavirus, tá? O Lyssavirus, tá? Eu costumo falar que é uma das clínicas da raiva, é a neurológica, e hoje é uma raiva paralítica que a gente vai falar. Então ela paralisa, então lembra do Lyssa, tá? O Lyssavirus, ok? Então, formato de bala, família Rabidoviridae, gênero Lyssavirus, é muito cobrado em prova o gênero e a família do vírus da raiva, tá, pessoal? Então, memorizem esse slide. É um vírus RNA envelopado de fita simples e polaridade negativa. Guardem essa questão do envelope, por quê? Porque isso vai nos direcionar na hora de eu ter um acidente. Por exemplo, um cão me mordeu. Qual que é a primeira medida que a gente ouve falar quando tem a mordida de um animal suspeito de raiva? Lavo o local com água e sabão, tá? O sabão, ele vai ajudar na inativação do vírus da raiva, se ali ele estiver presente, por conta do seu envelope, tá? Então vai fazendo esses links aí para você ir memorizando essa doença. As caracterizações, então, antigênicas do vírus rábico no Brasil. Isso tem sido bastante cobrado em provas de concursos públicos, tá bom? Eu tenho duas variantes em cães, a variante tipo 1 e a variante tipo 2. Elas causam principalmente a doença raiva furiosa, que não ocorre, como eu falei anteriormente, desde 2015 no nosso país. Eu tenho também 3 variantes de morcegos, tá? A variante tipo 3, do morcego hematófago Desmodus rotundus, a variante tipo 4, do morcego insetívoro Tadarida brasiliensis, e a variante tipo 6, do morcego insetívoro Lasiurus spp, ok? Então memorizem isso, também tem sido bastante cobrado em provas de concurso. Então eu tenho a 3 do Desmodus rotundus, a 4 do Tadarida e a 6 do Lasiurus. Temos também a variante tipo 5, que eu já vi ser cobrada em prova de concurso público, que é a do Desmodus rotundus da Venezuela, tá? Mas não é muito importante no nosso país. Eu trouxe porque pode ser cobrado na prova de concurso de vocês.
Desde 2016, os casos felinos e caninos são por variantes de morcegos e canídeos silvestres, que, como eu falei anteriormente, causam principalmente uma raiva paralítica. Tá? Então, aquele animal que vai ter dificuldade de se locomover, vai ficar apartado, não vai conseguir levantar e andar direito, não vai conseguir comer. Temos também duas variantes de raiva em silvestres, que é a variante AGV2 do cachorro do mato, tá? Que é o Cerdocyon tos, e a variante do sagui, né? Que é a AGVCN Calitrix jacus. Tá? Então, pessoal, é importante que vocês saibam as variantes virais do vírus da raiva no nosso país. Tá? Temos as de cães, que não ocorrem mais desde 2015, temos as duas de silvestre e temos essas 3 de morcego que têm predominado no nosso país, o ciclo aéreo da doença que a gente vai falar a seguir. O ciclo, então, da raiva. Imagem clássica, então, do Instituto Pasteur, nós temos lá em cima os morcegos como reservatório do vírus rábico no nosso país, ok? Tanto morcegos hematófagos quanto os morcegos não hematófagos, pessoal. Esses morcegos, eles se comunicam, então, com todos os outros agentes da cadeia, com os silvestres, com o ser humano, com os herbívoros, no caso dos morcegos hematófagos, e com o cão e gato transmitindo a raiva para esses animais, ok? Então, reservatório da raiva, morcegos hematófagos. Temos ali o ciclo silvestre, onde temos um macaco, temos um lobo, temos um cachorro do mato, onde se perpetua a raiva ali através do morcego e contato direto entre eles. Tá? Temos o ciclo urbano, que envolve o cão e gato, e temos o ciclo rural, que envolve os animais de produção. Então, herbívoros como suínos, cavalos, bovinos, caprinos e os ovinos. Esse é o ciclo da raiva. Aqui, entrando na questão epidemiológica da doença, eu trouxe algumas notícias para vocês. Eu acredito muito nessa ferramenta de notícia e tá lendo sobre o assunto, porque você vai ajudando na sua memorização, tá? Você vai vendo aquele conteúdo sendo apresentado de outras formas, e isso acaba sendo efetivo. E tem algumas bancas de concurso que adoram pegar notícias para fazer as suas questões. Então, se você é uma pessoa que está sempre lendo e está sempre bem informada, você consegue resolver facilmente, tá? Aqui, fui mordido por morcego e virei primeiro sobrevivente da raiva humana no Brasil. Uma notícia aqui de 2023, tá? E homem de 60 anos é diagnosticado com raiva humana, caso aconteça em Minas Gerais. Tá? Aqui, na verdade, a primeira notícia é sobre a história do Marciano. É o primeiro sobrevivente da raiva humana no Brasil. Ele ficou extremamente sequelado e quem quiser saber mais informações sobre o Marciano, a gente deixou até aqui o link do YouTube para verificar aí a história dele. E esse aqui é um caso de um homem que foi tentar desengasgar um bezerro aqui no estado de Minas Gerais e acabou vindo a óbito, tá, pessoal? Então, notícias aí importantes da raiva. Bom, aqui um gráfico, então, dos casos de raiva humana no nosso país. A gente verifica aqui do ano de 1986 até o ano de 2022. Esse gráfico foi lá do Ministério da Saúde. O que a gente verifica? Que na década de 80 e ao longo da década de 90, haviam muitos casos de raiva humana no nosso país, né, pessoal? Porém, com o advento das campanhas de vacinação em cão e gato, o que a gente teve? Teve uma diminuição, né? Vocês verificam essa curva caindo, né? Com alguns picos ocorrendo em alguns anos, principalmente no ano de 2004 e 2005, com surtos na Amazônia de morcegos, né? E tivemos, então, em 2015, o último registro de raiva humana transmitida por cão no nosso país, tá? 2017 e 2018 nós tivemos aí, então, um outro surto de raiva na Amazônia causada por morcegos e tivemos aí no ano de 2022 4 casos de raiva causadas por morcego e um caso com a espécie animal ignorada. Essa tabela vai mostrar para vocês os casos de raiva humana no Brasil por espécie transmissora e nessa seta está dizendo que o morcego hoje, ao longo de 2010 a 2022, é a principal espécie transmissora da raiva humana no Brasil, ok? Com 24 casos. Seguido pelo cão, seguido
pelo gato e pelo macaco. Ok, pessoal? Memorizem. Morcego, raiva, morcego. Falou em raiva, lembra em morcego. Se cair lá na sua questão de concurso, a principal espécie transmissora da raiva no Brasil hoje é o cão, tá errado. É o morcego. E aqui, os casos de raiva humana no Brasil, por espécie transmissora, por estado. Então, a gente verifica aí que a raiva ela acontece praticamente em vários estados, né? Nos estados do norte, por exemplo, ela ocorreu lá no estado do Acre, no estado de Amazonas. Tivemos 10 casos no Pará, que foram aqueles surtos de morcegos. Nos estados do Nordeste também tivemos casos na Bahia, tivemos casos no Maranhão, tivemos casos em Pernambuco, tá? Então a raiva aí ocorrendo de forma generalizada no Brasil. No Sudeste, então, agora no ano de 2022, tivemos os 4 casos em Minas Gerais. Em 2018, tivemos um caso em São Paulo, na cidade de Ubatuba, transmitida por morcego. No Centro-Oeste, então, tivemos também agora, em 2022, um caso no Distrito Federal, tá? Tivemos já caso em Mato Grosso do Sul e nos estados do Sul também já tivemos a ocorrência de raiva humana. Tivemos lá no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina, ok, pessoal? Então, a raiva humana acontecendo aí no Brasil e hoje o principal animal transmissor é o morcego. Cenário da raiva, a raiva animal no Brasil. Então, falamos da raiva humana, agora vamos falar um pouco da raiva animal. Já foi falado aqui que com o advento das campanhas de vacinação realizada pelas prefeituras no Brasil, tivemos uma diminuição, né? Esse gráfico traz para nós de 2002 até 2022, cenário de 20 anos. Verifiquem como no ano de 2002 nós tivemos 635 casos em cães e 85 casos em gatos. Então, uma quantidade muito alta de casos. Nós tínhamos ainda a variante tipo 1 e a variante tipo 2 no país. Essas variantes têm um potencial de transmissão muito alto. Por quê? Porque o cão e o gato eles ficam furiosos, então eles saem mordendo as pessoas, então transmite-se de uma forma muito mais fácil. Tá? Com o advento das campanhas, a gente verifica essa curva de queda e hoje o que predomina são casos esporádicos de raiva em cães e gatos transmitidos por morcegos. Então, esses cães e gatos têm contato com morcegos e não estão com a vacina em dia. E aí aumenta o risco de transmissão para os seres humanos. No ano de 2022, então, nós tivemos 9 casos em gatos e 7 casos em cães. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. Vou pedir para você avaliar essa aula. Se tiver alguma dúvida, encaminhe lá pelo suporte, que a gente continua o nosso conteúdo sobre a raiva.